Bom dia, irmãos. Quem esteve aqui ontem já? Só para eu saber. Ok. Me deixaram dormir na casa do pastor, tá bom? Porque você que não está entendendo o que foi aqui, ontem eu falei que das mulheres baixinhas. E falei que as mulheres baixinhas são bravas. E a esposa do pastor, ela não é tão alta assim, né? Mas ela deixou dormir na casa dela tranquilo, consegui dormir lá numa boa, deu um bom café. Então a paz reina entre nós, sem nenhuma dificuldade. Nós já falamos um pouquinho nessa manhã a questão dos pequenos grupos e dos fatores que envolvem um pequeno grupo, tá? E eu queria pensar junto com você aqui. Coloca para mim, por favor, Lara. Coloca para mim primeiramente aquele vídeo do que não é um pequeno grupo. O que não é? Às vezes a gente pensa, por que tem que ter pequeno grupo e o que funciona lá? Mas eu queria que você visse o que não é, por favor, primeiramente. Legal? O que não é um pequeno grupo? A gente cantando o tempo todo lá, né? E às vezes até passando do tempo, né? Não é alguém pregando para outras pessoas. Esse é um grande paradigma que nós temos trabalhado nessa questão de pequenos grupos. Qual que é a nossa mentalidade? Geralmente alguém falando e outros absorvendo aquele conteúdo. Tá? E às vezes a gente vai para um pequeno grupo, a pessoa pensa que ali é um púlpito onde ele vai pregar. O líder do pequeno grupo não prega no pequeno grupo. Não é o púlpito para ele pregar. Ele vai ensinar e ele vai interagir com as outras pessoas. O que é gostoso, sabe o que eu acho interessante no pequeno grupo? Eu supervisiono 7 pequenos grupos lá na minha igreja, em Curitiba, de jovens, adolescentes e 3 pequenos grupos de adultos. São dois de adolescentes, meninos e meninas, 2 de jovens mistos, né? Uma galera que é a galera do madrugadão. Chega às 11 horas da noite, porque vem da faculdade, começa o pequeno grupo, termina 2 horas da madruga, mas o roteiro ele demora 50 minutos, no máximo 1 hora. Depois eles ficam batendo papo, conversando, comendo pizza, e é uma festa. E também tenho 3 de adultos, que é misto, homens e mulheres, mas não é um momento onde alguém vai pregar, é onde a gente interage. A pessoa que chega, primeira vez no pequeno grupo, ela tem a oportunidade de se abrir, porque é criada essa oportunidade para ele. É a oportunidade para que ele possa falar que ele é, se apresentar. Então ele já se sente
participante no primeiro dia. Isso dá para fazer na igreja? É fácil fazer na igreja isso? Não é. Por que que não é? Não é que nós não queiramos isso, é por causa da estrutura, a forma que nós temos, às vezes não possibilita isso. Então, por que que o pequeno grupo é uma estratégia interessantíssima, extremamente eficaz? Porque a pessoa se sente pertencente, já nos primeiros dias se sente pertencente. E é interessante quando a gente trabalha alguns temas mais, assim, mais específicos, que a pessoa se encaixa nesse tema, ele já quer logo o seguinte, ó, eu quero falar, dá para falar, e eu tenho uma situação assim, assado, então ele já se sente pertencente, pode abrir o coração. Por isso, o pequeno grupo é algo interessantíssimo, algo, uma bênção de Deus. O pequeno grupo multiplicador é essa ideia de que várias pessoas se reúnem numa semana, num dia da semana, numa casa, e ali eles estão estudando a palavra de Deus, estão cantando, eles estão sendo recepcionados, eles estão vivendo junto, eles estão caminhando junto, mas ele não pode ser só aquele encontro da semana. Não pode ser só um encontro de uma terça-feira. Que dia que é na sua casa, Dalton? Quarta-feira. Não pode ser só um encontro de quarta-feira. O pequeno grupo é a semana inteira. Porque saímos do encontro da quarta-feira, eu sei que cada um está precisando, a necessidade de cada um, eu sei que ele está vivendo, às vezes uma ligação faz toda a diferença, um recadinho de WhatsApp faz muita diferença. A gente usa muito lá a estratégia dos vídeos. Vídeo é interessante. No ano passado tinha uma uma senhora que participava do meu PGM, o nome dela era Adelair, e ela é enfermeira, mas ela passou mal, ela tem que passar por uma pequena cirurgia. E aí nós depois naquela semana no PGM, nós mandamos um recado para ela, gravamos um vídeo e mandamos para ela. E no outro dia de manhã, quando ela se recuperou da cirurgia, ela ligou o celular e viu lá o vídeo. E ela viu o vídeo, aquilo comoveu muito ela. Ela chamou todos os colegas dela ao hospital para ver o vídeo. Falou aqui, ó, o pessoal me ama, eles se preocuparam comigo. Enquanto eu estava sendo operada ontem à noite, eles mandaram um vídeo para mim. Ela estava meio grogue ainda, recuperando da anestesia. E ela chamou todo mundo e mostrou, tá vendo como esse pessoal que me ama se preocupa comigo? Agora, o que sabe que foi legal? Eu não fui lá visitar ela no hospital, porque eu não tinha como visitar aquele dia. Foram 2 pessoas no nosso PGM visitar ela. A Ângela e a Daiane. E ela se sentiu pastoreada, cuidada pelas 2 irmãs. Porque o pastor da igreja, que é o pastor Antônio, não podia ir, e eu também não podia, e tinha um compromisso, acho que eu tinha uma viagem, se eu não me engano, naquela manhã. Então ela se sentiu cuidada, abençoada pelas 2 irmãs, oraram por ela, e a Adelaide se recuperou depois. Hoje tem um PGM na casa dela, eu mostrei para a galera aqui ontem o PGM na casa dela, e ela é uma das pessoas que mais traz pessoas para Jesus. Então o PGM tem essa vitalidade, esse dinamismo, isso que é uma oportunidade que as pessoas não teriam no ambiente normal da igreja. Mas o que é um PGM? Uma definição para a gente entender melhor lá. Um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente para glorificar Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos, discipuladores e da multiplicação de discípulos. Um pequeno grupo não pode ser só um grupo de comunhão. Por que não pode ser só de comunhão? Vamos pegar um exemplo aqui. Você vem na igreja, talvez na quarta-feira, possivelmente você cante no coral da igreja ou no grupo de louvor. Você já vem também domingo de manhã para a escola bíblica e no culto domingo à noite. Você já não tem comunhão? Mas não é uma comunhão muito estreita. Mas você tem comunhão. A pessoa fala assim, por que eu tenho que ir mais um grupo de comunhão se eu já tenho comunhão na igreja? Aí a tendência dela não ir. Mas nós entendemos que ele não é só de comunhão, ele é de fortalecimento espiritual, ele é para multiplicar o amor de Deus. Nós vamos com um propósito maior. É isso que precisamos entender, certo? Se eu entendo que eu estou investindo em alguém e eu estou levando ela para um ambiente, eu me preocupo não só com o meu fortalecimento, mas com o fortalecimento dela também. Então há um propósito maior nisso tudo. Se for só de comunhão, a tendência é que ele estagne ou que ele decresça e até feche as portas, tá? Então precisamos prezar por isso. Vamos ler esse texto junto? Vamos, quem pode ler junto comigo aí? Juntos, vamos lá? Habite. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Isso aqui é uma atribuição para todo crente. Para todo crente.
À noite, quando eu for falar na mensagem à noite, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no século III com Constantino, né? E ali a igreja perdeu a sua vitalidade, porque a partir do século III, quando Constantino oficializa a igreja, institucionaliza a igreja, começamos a ter líderes profissionais. Não, só o pastor pode pregar, só o missionário pode fazer missões, só o professor pode lecionar, só aquele que prega pode pregar, só aquele que canta pode cantar. Nós começamos a meio que departamentalizar a igreja, meio que oficializar. A igreja perdeu a sua vitalidade, mas esse texto aqui fala que eu e você precisamos ensinar e aconselhar pessoas. Eu e você temos a capacidade de fazer isso. Nós não podemos restringir isso somente a um grupo pequeno de pessoas. Eu brinquei ontem aqui, né? Que existe pessoas que quando fica doente ele acha que só a visita do pastor é que vale, e tem gente que fica chateado porque o pastor não foi visitar ele. E essa experiência da Adelaide me chamou muita atenção, porque foi a Daiane e a Ângela lá, e ela falou assim: eu me senti pastoreada. A Ângela não é pastora e a Daiane também não é pastora, mas ela se sentiu cuidada, abençoada. Então essa atribuição é minha e sua, meu irmão, não é só para os profissionais da fé, não, certo? Eu brinquei aqui também, se você for chamado para vir aqui na frente agora, pegar o microfone e falar aí umas 5, 6 palavras, você viria naturalmente? Todos viram naturalmente? Tem gente que dá quase uma parada cardíaca. Não, pastor, eu não vou aqui na frente. Nós criamos sem intenção, não é isso que foi o propósito, mas criamos meio que uma mística nesse espaço aqui, não criamos? Certo? É fato que Deus fala através do homem de Deus, a mulher de Deus que veio aqui. É fato que Deus usa. É fato que esse negócio aqui é um lugar sagrado. Nós temos consciência disso, mas criamos meio que uma mística em dia disso. Não, pastor, eu não posso falar, porque eu não tenho habilitação para isso. Eu não sou habilitado para isso. Então, mesmo que não quiséssemos, mesmo que não fosse o propósito, nós meio que fizemos isso inconscientemente. Mas a chamada é para mim e para você, todos, uns aos outros, sermos aí ensinadores e pessoas que aconselham. A essência de um pequeno grupo é entender que lá, nós somos aqueles que anunciamos a mensagem de Deus, o Evangelho de Cristo, a cruz e seus benefícios. Todos nós anunciamos isso. Quando eu abro a minha casa, eu estou dizendo que a minha casa é um farol da bênção de Deus. Quando eu abro a minha casa, eu estou dizendo o seguinte: aqui Jesus está dando oportunidade para você sair da sua casa, vir na minha casa para ouvir a palavra de Deus. Lembre pelo menos de 2, 3 amigos que você tem aí. Por favor, faça um exercício mental aí. 2, 3 amigos que você tem que não professam a fé em Jesus. Vamos lá, tenta lembrar de 2 ou 3 aí. Conseguiu fazer isso já? 2, 3 pessoas que você conhece que não professam a fé em Jesus. 2 para ficar mais fácil. Quantas delas viriam deliberadamente na igreja? Dá para arriscar aí? Meia pessoa não tem, né? Ou é 1 ou 2, né? Certo? Por que elas não vêm na igreja? Essa é a grande pergunta. Por que você acha... Quem lembrou de um amigo aí que pode falar? Quem lembrou de um amigo aí que pode falar o nome da pessoa? Lembrou aí? Alguém quer falar? Lembra? Fala aí. Você citou ontem a questão da Emília. Por que a Emília ou outras pessoas que você lembrou não vêm na igreja? Essa é a grande pergunta. Você sabe dizer? Por que você acha que ele não vem na igreja? Vamos lá, gente, um por vez, com calma, vamos lá. Opa, esse bando de gente esquisito, né? São tudo manipulado mentalmente, assim que as pessoas pensam da gente, né? É um monte de gente sem opinião. Eu já ouvi alguém dizer isso. Falei, rapaz, se tem uma pessoa que tem opinião, é crente. Para servir Jesus tem que ser macho, tem que ser capa da peste mesmo, que não é fácil não, certo? Então os negócios que não tem opinião é furada. Quem levantou a mão aqui? Ok, isso, Não quero trocar de religião. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, certo? Interessante que a pessoa que diz assim, geralmente ele é um religioso nominal. Ele foi na igreja quando nasceu, porque o pai levou. Ele fez talvez os ritos da igreja que ele serve, e temos que respeitar isso, diga-se de passagem. Nós nunca podemos criticar a religião de ninguém, porque quando eu critico a religião, eu fecho a porta.
O princípio do respeito é algo... Lá nós orientamos, não fale mal da religião de ninguém, por favor. Ele tem a livre liberdade, né, que é a redundância, né? Ele tem a liberdade de escolher a religião que ele quer. Nem Jesus invade o coração dele, como é que eu posso invadir? Certo? Mas geralmente ele é adepto daquela religião por conta de uma nominalidade, é nominal. E aí ele fez lá, praticou os ritos, foi lá no casamento, e depois levou o filho de volta lá, e depois ele vai de novo lá quando ele morrer para liberar ele antigamente para o purgatório, não tem mais purgatório hoje, né? Isso aí, uma credencial, né? Então, a pessoa está envolta nisso. Uma vez eu perguntei, eu não sabia, né? Eu sou meio ignorante, quem vem do interior, às vezes não sabe as coisas, né? Eu vim do interior. E eu perguntei por que às vezes eles colocavam uma vela na mão do morto. Você já viu alguém fazer isso? Antigamente fazia muito isso, né? Hoje o pessoal tem medo de queimar, né? Pegar fogo, né? Pegar fogo ali no caixão, algo parecido. Mas eu perguntei assim, na minha inocência, assim, nós colocamos uma vela na mão do morto para que seja iluminado o caminho dele, para ele chegar lá no destino dele. Eu respeito, mas não tanto quanto estranho, certo? Então, as pessoas têm isso, mas ele não quer mudar de religião. Então ele não vem na igreja porque ele não quer mudar a religiosidade dele. Nós vamos respeitar isso, que é um princípio interessante, fundamental, mas essa pessoa que não vem na igreja por causa da instituição chamada igreja, por causa da estrutura chamada igreja, por causa de um negócio que ele nem sabe o que é. Tem pessoa que não vem na igreja porque ele se acha sem condição de estar aqui. Ele acha que ele não tem condição espiritual, que ele acha que tem que mudar a vida dele para depois vir para cá. Alguém me falou assim, pastor, eu não vou na igreja porque eu não estou pronto ainda. Eu falei, ninguém está pronto. Mas por que você está pronto? Porque eu sou pecador. Eu falei, na igreja tem um monte de pecador, cara. Eu quero dizer para você que todos que estão lá dentro são pecadores. Mas como assim, pastor? São pecadores. Pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Redimidos por Cristo. Então esse conceito que você tem de que você não pode na igreja porque você é um pecador, vá em paz, que tem uma galera lá igual a você, gente lá lutando contra o pecado, gente querendo vencer na vida espiritual, gente que às vezes dá uma titubeada, faz um voto, mas não cumpre, é todo mundo igual. Vão para lá que tem lugar para você também. Eu não sei quantos conhecem aqui a Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre. Já ouviu falar dessa igreja? Quem é aqui do Rio Grande do Sul? Se tiver alguém de lá. Isso. A Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre, é a maior igreja batista de Porto Alegre. Pastor Tércio é o pastor lá. Ele um dia colocou do lado da igreja um outdoor dizendo o seguinte: proibido a entrada de pessoas perfeitas. E a Igreja Batista Monte Serra está num lugar estratégico lá, que passa muitos ônibus, tem uma empresa de ônibus em frente, então ficou estratégico, todo mundo passava aqui. Mas como assim? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. E ele queria mostrar através desse outdoor que todo mundo que está lá dentro precisa ser regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, e tem lugar para os pecadores também. Mas a pessoa não tem isso na cabeça. Essa pessoa que não vem aqui na igreja por algum motivo, provavelmente vá numa casa de um crente, ou de alguém que seja amigo dela. Então por isso nós precisamos entender isso. Eu preciso abrir a minha casa para que eu anuncie o poder de Cristo, para facilitar esse processo. Por isso que Jesus instrui a igreja primitiva a fazer isso. Nós estamos simplesmente voltando para as origens. Estamos tentando voltar para as origens. Irmãos, preste atenção numa coisa. Nós complicamos aquilo que Cristo simplificou. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é entrega ao Senhor, é uma vida de santidade, uma busca contínua da santidade e servir o Senhor com simplicidade. Por que a gente complicou esse negócio? Na igreja não pode ter pessoa assim. Na igreja isso acontece, temos que tirar da igreja. Nós criamos uma instituição formalizada que é bíblico, que é séria, que é espiritual. Não estou questionando isso, mas que muitas vezes não foi Jesus que criou, fomos nós que criamos. Temos que entender o que a Bíblia diz sobre isso. Também não estou dizendo aqui que tem que ser bel prazer, liberdade total, não é isso não. Porém, precisamos simplificar aquilo que Cristo já fez simples.
Esse princípio aqui interessante, que é um princípio chamado 80-20. Já ouviu falar disso, princípio 80-20? Quem já ouviu falar disso? Sabe o que é o princípio 80-20? Vou explicar para você. São consumidores e produtores. A proporção de produtores é o quê? 20% consumidores, 80%. Isso aqui se aplica em qualquer regra social. Pega o seu trabalho, por exemplo, lá, né? O trabalho talvez nem tanto, porque a pessoa tem que produzir mesmo, senão o patrão manda embora. Mas imagine lá num ambiente, tem 5, 6 pessoas, quantos trabalham de fato e quantos ficam esperando a coisa acontecer? Certo? Na igreja também, de alguma forma, nós criamos isso aqui. 80% assimila, consome e 20% produz. É assim na igreja, de uma forma geral? Guardadas as devidas proporções? Nós temos que inverter esse processo. Tem que ser 80% produzindo para 20% consumir. Então, muitas vezes isso está entranhado na nossa mente. Não, só pode cantar fulano, beltrano e ciclano. Só pode pregar João, Maria e José. Só pode ensinar Maria e Sebastião. Nós vamos assimilar. Nós precisamos inverter esse processo. No pequeno grupo a gente muda isso. No pequeno grupo todo mundo produz, todo mundo consome, e um abençoa o outro, um abençoado pelo outro e assim por diante. Certo? É esse princípio que a gente precisa mudar. A questão da liderança do PGM é algo muito importante. O líder ele é fundamental no processo. Esse texto diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a quem devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O maior exemplo que nós temos de liderança na igreja é Jesus Cristo. Você consegue entender aquele momento onde Jesus lava os pés dos discípulos? Imagine você chegando para uma reunião, imagine a cena, tá? E naquele contexto, antigamente, tinha um escravo que tinha a função de lavar o pé de todo mundo que chegasse. Porque imagina uma estrada poeirenta, né, deserto, estou falando aqui de um ambiente de deserto, só chega para uma reunião e aí o escravo está lá com a bacia, esperando para o seguinte: qual é o seu nome? Edmar, fica aqui, vou lavar seu pezinho, neném. Pezinho pequeno, né? 48, certo? E aí, então, vou lavar o pezinho do Edmar e tal, porque o pezinho dele está sujo, tem que ficar, tá cansado, coitadinho, né? E aí tem que deixar lavar o pezinho. Mas naquele dia o escravo faltou. Por algum motivo o escravo não veio. De repente deve ter dado dor de cabeça nele ou algo parecido, ou o filho ficou doente, sei lá, não veio. E aí chega o primeiro discípulo e fala assim: cadê o escravo que estava aqui? O cara não veio, o cara vai e senta. Esse discípulo é o Dalton, que é folgadão, né? Não quer trabalhar e tal, né? O cara não está aqui, qual é a dele? Faltou. Quem é o chefe desse cara? Vou mandar o cara embora. Qualquer semelhança é mera coincidência, por favor, tá? E aí chega o segundo, Maurício, gente boa, toda a vida. Pô, quero ver quem vai limpar esse negócio nesse pé, quero ver quem vai assumir isso aqui. Se o cara faltou, eu não vou fazer isso. Aí chega um cara chamado Tomé, diz o seguinte: duvido que alguém vai lavar o pé do pessoal hoje aqui. Aí chega um Pedrão e fala assim: cadê o cara? Vou dar logo uma espadada na orelha dele. Cara, folgado esse que não foi estar aqui para lavar o pé. E chega todo mundo e senta na mesa tranquilão, esperando, meu amigo, ó, esperando. Aí chega o mestre. Eu imagino Jesus olhando para aquela bacia e falando assim: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Eu vou pedir para Deus abençoar a vida dele. Se ele não está aqui, tem algum motivo muito sério. Aí olha para a mesa, a galera esperando lá, esperando quem ia lavar o pé dos discípulos. Esperando que viesse o soldado reserva, né? Auxiliar. Aí Jesus faz o seguinte: ele pega a bacia, chama a galera lá e diz o seguinte: eu vou lavar o pé de vocês. Eu vou fazer isso. Está mostrando para eles um princípio de humildade. O líder tem que ter esse princípio no coração dele. O líder PGM é alguém que está servindo as pessoas. É alguém que se dispõe a abrir mão de 1 hora, 2 horas da quarta-feira dele. Que dia que é lá, Maurício? Na sua casa. O PGM que você lidera, que dia que é? Tá, mas que dia que funciona lá? Quarta-feira também. Ele abre mão daquelas talvez 2 horas, 2 horas e meia no processo ali, antes de chegar, depois sair, para abençoar pessoas. Ele poderia ficar na casa dele descansando, e é legítimo isso.
Ele poderia dizer: não, eu estou agora fazendo um curso, eu tenho que me preparar melhor, então eu não posso fazer isso. Mas ele escolheu servir alguém. O líder é aquele que serve. O líder é aquele que se preocupa com a pessoa. O líder é aquele que tem um bom testemunho, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, aquele que tem a consciência da missão dele. Meu querido, eu podia contar para vocês aqui umas 200 histórias de situações que nós temos vivido no nosso pequeno grupo lá, onde nós temos a oportunidade de abençoar a vida. A gente chega lá quebrado, na última instância possível. Uma coisa tem me preocupado muito, eu citei aqui ontem à tarde, vou repetir, de quantas pessoas chegam para nós hoje na igreja que foram violentadas verbalmente e fisicamente. Não é pouco não. E pasmem vocês, dentro das suas casas. Não foi por um estranho. Estava vendo esses dias uma reportagem sobre a violência feminina, né? A violência contra mulheres. E dizia o seguinte, que mais de 80% das mulheres que sofrem violência acontece dentro das suas próprias casas, pelo seu companheiro, ok? Mas eu tenho recebido lá pessoas inúmeras nos nossos PGMs que foram violentadas verbalmente, fisicamente dentro da sua própria casa. E pasmem vocês, por quem? Pelo próprio pai. Agora imagine como é que está o coração de uma pessoa dessa. Está tranquilo? Não, já venci isso. Meu irmão, isso causa traumas profundos. E tem pessoas às vezes que eles levam isso a vida inteira, sofrendo com um fardo que não é dela. E não é só mulher não, tem casos de homens também. E essa pessoa chega num pequeno grupo nosso, o que nós fazemos com ela? Nós ignoramos isso? Achamos que é normal, que não tem nada a ver. Essa pessoa ela precisa ser cuidada, abençoada. Nós temos que, evidentemente que é uma metáfora, pegá-la no colo e dizer o seguinte: você tem alguém que se preocupa com você. É isso que eu estou dizendo. E aí o líder tem que ter essa consciência de conduzir isso. O líder tem que ter uma vida devocional consistente. O líder tem que ser submisso à liderança da igreja e à visão da igreja. Ah, não vou fazer do meu jeito. Não tem o seu jeito, tem o jeito de Cristo, meu irmão. Ah, se não for do meu jeito eu não quero. Não é assim que funciona. Sabe o que eu acho interessante muitas vezes? Que a gente quer fazer do nosso jeito, mas quando eu chego na empresa eu tenho que fazer do jeito que o patrão manda, senão eu sou demitido. Não é assim que funciona? Então o líder é aquele que vai conduzir esse processo todo aí. O que mais? O líder ele estabelece alvos. O líder confia sempre em Deus. Ele vigia em relação ao inimigo. Ele espera milagres. Ele trabalha em equipe, tá? Mas é interessante também entender que os líderes... Quantos aqui são líderes de pequeno grupo? Levanta a mão para eu ver. Quantos são líderes de pequeno grupo? Ok, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das funções importantíssimas de um líder de pequeno grupo, se você ainda não é, você pode ser no futuro, é multiplicar a liderança. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque assim, o que faz um pequeno grupo multiplicar não é a quantidade de pessoas que tem. Por favor, ele não multiplica quando chegar a 20. Pergunta que eu mais ouço: pastor, quando multiplica um pequeno grupo? Quando tem 20, 30? Eu falei, não. O fator multiplicação do pequeno grupo não é a quantidade de pessoas. Sabe o que é? É quando nós temos um outro líder treinado e preparado. Esse é o fator primeiro, tá? Às vezes eu posso ter 10 pessoas, mas já ter um líder preparado, um pequeno grupo pode multiplicar. Mas às vezes eu posso ter 30 pessoas e não ter um líder, não pode multiplicar. Porque se eu multiplico um pequeno grupo que cresceu sem uma liderança treinada, o processo vai quebrar e vai se romper lá na frente. Então o papel de um líder de pequeno grupo é multiplicar a liderança, identificar lá qual é a pessoa que tem esse perfil de liderança, apresentar ele para a liderança da igreja, treiná-lo para que ele seja depois um líder que vai multiplicar a ação. Está claro isso para vocês? Então eu preciso que agora sim uma palavra, um conselho para os líderes. Se você ainda não o identificou, ore para Deus mostrar para você qual é a pessoa que tem esse perfil. Porque imagine você, tem quantas pessoas lá no seu pequeno grupo? Mais ou menos
18, já é um grupo grande, né? Já é um grupo grande. Vamos imaginar que você não está mais conseguindo trabalhar com aqueles 18, pega uma pessoa aleatoriamente e coloca ele para cuidar de alguém lá. O ciclo vai quebrar, não porque essa pessoa não é capaz, é porque ela não entendeu a visão ainda. Agora, se você caminhou com ela, se você mostrou para ela como é que funciona, deixou ela liderar um pequeno grupo um dia, vai trabalhando com ela vem para a classe de líderes aqui na igreja, ela entende o processo, ela compreende, ela vai continuar esse processo. Eu citei ontem uma frase, eu quero repetir, uma frase de John Maxwell, diz o seguinte: se você fez uma escalada e chegou no topo da montanha sozinho, desça e comece tudo de novo. Por quê? Porque um bom líder não sobe uma montanha sozinho, ele sobe e leva alguém com ele. Um bom líder, ele chega lá no final da escalada com alguém junto com ele. O maior desafio hoje de uma liderança não é simplesmente transmitir conhecimento, mas é deixar um legado. Isso acontece também às vezes nos casamentos. Não há hoje mais como você manter um casamento onde o esposo está 200 por hora crescendo profissionalmente, se fortalecendo, buscando uma qualificação, e a esposa está aqui atrás dizendo o seguinte: eu estou aqui, lembra de mim. Não tem mais como ter casamento hoje, se os dois não construírem um processo juntos. Nós estamos lidando com uma situação na nossa igreja muito, eu diria que até inusitada, de um jovem casal, talvez uns 35 anos de idade cada um deles, a esposa e o esposo, onde os dois são muito inteligentes, os dois são advogados, e há mais ou menos uns 5 anos atrás eles fizeram um acordo, que a esposa iria se qualificar, né? Ia buscar a qualificação, e o esposo ia dar uma segurada para dar atenção para o filho e tal, e ajudar ela a crescer, e foi feito isso. E ela se preparou, fez mestrado, está terminando o doutorado dela agora, e está se desenvolvendo, e muito estudiosa, e ele fica em casa cuidando da criança, para dar suporte para ela. Sabe o que ela disse para ele semana retrasada? Eu não posso mais ficar casado com você. Sabe por quê? Porque você não está no meu nível de intelectualidade. Meu irmão, precisa desenhar? Ou está claro? Está acontecendo isso na igreja de Jesus. Eu não vou falar o nome deles por uma questão ética, evidentemente que eu nunca falaria, mas está acontecendo. Isso que eles fizeram um acordo, hein? E ela agora se sente num nível intelectual mais elevado, e ele tá aquém disso, então ele não pode mais ser casado com ela, segundo o conceito dela. Então o líder, né, a liderança deve trazer junto, deve caminhar junto, tá? Então o líder tem esse papel de multiplicar a liderança. Meu irmão, se você só centralizar, daqui a pouco você não consegue mais atender o pessoal, certo? Então é o desafio que você tem de identificar quem são ou quais são e treinar. Em nome de Jesus a coisa vai se desenvolver. O maior desafio do líder PGM não é multiplicar o grupo, mas formar um novo líder, pois só assim poderá experimentar a verdadeira liderança discipuladora. Tá? Então esse é o desafio que você tem como líder. Então se um dia você for líder, meu irmão, já começa a pensar nisso. O líder, ele não cria um pequeno reinado para ele ali, um grupinho, não. Isso aqui é o meu grupinho. Não é isso. Nós estamos crescendo juntos em nome de Jesus. Vamos caminhar aqui. Qual o diferencial de um pequeno grupo multiplicador, ou PGM? Algumas questões para a gente pensar. Alguns princípios, vamos lá. Deixa eu passar aqui, eu vou botar tudo aqui, já fica mais fácil a gente ler lá. Vou botar. O que muda hoje em relação a essa questão de pequenos grupos, ao estilo que nós temos hoje de uma igreja baseada em programas, por exemplo. O pastor é um homem de oração, ele é um servo e ele é um treinador. Ele não é somente o executor de tarefas. Nós usamos uma expressão lá na minha igreja, e quando a gente treina só pequenos grupos, que o pastor ele tem a função de garantir o pastoreio da igreja, através dele e através dos outros líderes também. Ele cuida de pessoas para cuidar de outras pessoas. Está claro para vocês isso aqui? Certo? Porque se eu não entender isso, eu vou achar que o pastor tem que fazer tudo.
E ele não consegue, ele é ser humano. Por mais que seja lutador de judô, né? Cara, gente boa, né? Vitalidade, dinâmico. Aliás, nós somos amigos há muito tempo, a gente caminha junto há muito tempo, como ele falou aqui no começo. E uma coisa que me cativa no pastor Daniel Fábio, né? Eu já disse isso para ele, e poderia dizer de novo, né? Que é essa disposição dele, ele é dinâmico, ele não é um cara que senta no sofá e espera a coisa acontecer. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Às vezes até trabalho para a gente, não dá? Pastor, tem mais uma ideia aí, não sei o quê, pastor tá maluco, não sei o quê, né? Seu pai é meio doido, né? Só um pouquinho, né? Meio doido, só um pouquinho. Então o pastor é aquele que está garantindo o processo, não é aquele que faz tudo, porque senão ele limita. Existem estudos feitos na relação de igreja, pastor e membros, que uma pessoa consegue cuidar efetivamente de um grupo de 50 a 80 pessoas. E já é um desafio extraordinário. O que eu digo cuidar? Pastorear, preparar a mensagem, ensinar, dar atenção e tal. Passou disso, não consegue mais. Então, se queremos ter uma igreja forte aqui nessa cidade, precisamos ter mais pessoas exercendo o pastoreio, mesmo que não tenha a função ou título de pastor. Então, o pastor é esse que faz esse processo. E outro princípio, o envolvimento de todos os crentes. O sacerdócio universal de todos os crentes. Eu sempre conto uma história que eu acho interessante. Quando eu estava ainda no Rio de Janeiro, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu cheguei uma manhã, eu era seminarista, e aí cheguei numa manhã lá na igreja, e o pastor subia para começar o culto, eu ficava ali dando suporte para o pessoal e tal, atendendo. E aí, quando tinha começado o culto, chegou uma pessoa correndo. Rodrigues, por favor, eu preciso de ajuda. O que aconteceu, rapaz? Tem uma pessoa endemoniada lá na minha rua. Eu falei, e aí? Você não orou não? Não, eu tenho medo. Mas como assim você tem medo? Eu tenho medo, mais que o demônio me pega. Ela falou, rapaz, quanta heresia numa palavra só. Primeiro que você não tem que ter medo. Segundo, o demônio não pega crente não, cara. A menos que você seja crente. Não, eu sou crente, mas estou com medo. Eu falei, ai, agora como é que eu faço esse negócio? O culto para começar. Aí eu pensei, ele falou assim, você pode ir lá comigo? Eu falei, eu não posso não. Mas vai lá comigo, por favor, não sei o quê. Eu falei, ai, que vontade de bater nesse cara. Irmãos, eu já pedi perdão para Deus, mas eu vou confessar o que eu fiz. Eu peguei, vem cá, vou usar você como exemplo. Fica aqui do meu ladinho, cabra. Qual é o seu nome mesmo? Edmar, fica aqui. Cabra forte, né? Eu peguei o cabra pela mão assim, e falei assim, vamos lá então. Mas segurei para não escapar. E eu fui orando, Senhor, tomara que o demônio esteja lá, pulando uns 2 metros de altura, e vou botar ele para orar pelo cara. E fui andando. Tomara que o demônio esteja lá, assim, nervosão mesmo, assim, trash. E vou botar ele na linha de frente. Pode sentar. E aí fui caminhando. Quando eu cheguei lá na rua dele, estava uma calmaria total. Não tinha barulho nenhum. Falei, o que aconteceu? Sabe que o demônio pegou uma folga aí? Daqui a pouco ele volta, não sei. E aí, quando eu cheguei, tinha um cara sentado no meio fio assim. Falei, o que aconteceu aqui? Ele falou assim, esse camarada estava endemoniado, mas cadê o demônio? Eu vi uma senhorinha de uma igreja, não sei o que, uma senhorinha de uns 70 anos de idade, fez assim, em nome de Jesus, sai. O demônio foi embora, o cara estava sentado no meio fio lá, tranquilo. Eu falei para ele assim, viu, seu sem vergonha? Você é um crente de Araque, rapaz. Você tem fé ou não tem fé? Você é crente, você é macho ou não é, como diz André? Você é, como é que eu dizia meu sobrinho, né? Você é um homem ou é um ratinho? Eu sou um ratinho, né? Meu primo dizia isso para o pai dele. Você podia ter orado em nome de Jesus, você tem autoridade dada por Deus. Você não tem que ter medo do demônio, você não vai ficar flertando com o demônio, dizendo, ai demônio, eu estou aqui, não é isso não. Mas você tem que orar em nome de Jesus, rapaz. E a senhorinha veio aqui e falou uma voz assim, calma, em nome de Jesus, sai. E o demônio foi embora. E o Edmar, né? Crente como dizia lá no interior, de meia pataca, certo? Estou brincando, tá? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Certo? E aí então ele não entendeu isso. Nós precisamos compreender, meu irmão. Nós temos dado para o Senhor a autoridade do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então você, meu irmão, você tem condições de ser um líder de pequeno grupo, sim.
Ah, pastor, eu fico nervoso. Eu também fico. Ah, pastor, eu não sei falar. Tem um camarada na Bíblia que não sabia falar e mandou o primo falar no lugar dele. Lembra que esse camarada? Moisés. Quem que ele chamou para falar? Arão. Fala o seguinte, eu sou meio pesado de língua, né? A expressão que ele usa. Então bota o seu primo para falar no teu lugar. Então não tem objeções para o reino de Deus. Ah, pastor, eu fico nervoso. Alguém perguntou, pastor Rodrigues, pastor há quantos anos? Eu falei, desde 2001 eu sou pastor. Quando o senhor fala aqui, o senhor fala com muita naturalidade? Eu falei, não. Todas as vezes que eu assumo um púlpito, me dá borboleta no estômago. Por causa da responsabilidade. Perguntaram para o pastor Rick Warren, que é o pastor da Igreja Batista de Saddleback, nos Estados Unidos. Foi quem pregou na primeira posse do Obama, se eu não me engano. Perguntaram para ele, uma igreja gigantesca lá nos Estados Unidos, uma igreja com propósitos. Se ele algum dia pensou em desistir do ministério. Ele falou assim, toda segunda-feira de manhã eu penso em desistir do ministério. Por causa da responsabilidade. Pastor, você é um homem renomado e tal. Ele falou assim, todas as vezes que eu assumo o púlpito da minha igreja, me dá borboleta no estômago. Por causa da responsabilidade, mas isso não nos inibe de fazer. Isso não nos impede de fazer. Ou você acha que é fácil falar aqui na frente? Não é, mas Deus nos dá essa capacitação. Então você tem condições, meu irmão, em nome de Jesus, de cuidar de gente. De cuidar de gente. Tem uma mulher na nossa igreja que ali no pequeno grupo fala, pastor, eu fico nervosa na hora de falar, eu engasgo, eu fico assim, agitada, eu fico ansiosa, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Mas é uma das irmãs que tem um coração maior, parece que o coração dela é do tamanho do mundo, ela abraça todo mundo, ela cuida de todo mundo. Uma característica que Deus deu para ela. Então você tem a capacidade dada para o Senhor, o sacerdócio universal. O discipulado, meu irmão, ele é mais do que um ensino cognitivo. O discipulado é a transmissão de verdade e vida. Pessoas estão esperando que crentes os peguem pela mão e caminhem junto. Isso é discipulado, é caminhar junto com pessoas. É também dar informação, mas é sobretudo caminhar com essas pessoas. No pequeno grupo a gente entende a ideia do ser, que é mais importante do que o ter. Eu não tenho a qualificação, mas você é um servo do Senhor. Eu não tenho a habilitação, mas você pode ser capacitado pelo Senhor. Deus quer usar você naquilo que você é, naquilo que você está diante do Senhor a dispor para Ele. Isso é o diferencial de um pequeno grupo. E o foco da ação do pequeno grupo é as pessoas. Nosso alvo aqui é alcançar pessoas. Nós não estamos aqui como igreja para criar uma estrutura física invejável. Nós estamos aqui para cuidar de pessoas. Quantas pessoas próximas de você estão esperando uma ação de um homem ou uma mulher de Deus? Quantos? Às vezes cansado da religião, às vezes angustiado pelas lutas da vida, pelos impropérios da vida, e está esperando que alguém pegue pela mão e diga o seguinte, vamos caminhar junto em nome de Jesus, estou aqui, conte comigo, pode botar fé que estou aqui para abençoar a sua vida. O meu carro tem que ser para a glória de Deus, meu irmão. Sabe aquele pessoal que coloca adesivo no carro a serviço do Rei Jesus? Uma pergunta, está a serviço de Jesus mesmo? Está ou não está? Quantas vezes ele usou aquele carro para levar pessoas aos pés de Jesus? Quantas vezes ele usou aquele carro para ajudar alguém que estava no hospital e não tinha dinheiro para pagar um táxi? Quantas vezes ele colocou pessoas naquele carro e levou eles para um ambiente onde eles poderiam ouvir a palavra de Deus? Eu não sei se eu contei aqui da vez passada a história do pastor João Falcão Sobrinho. Eu contei aqui, do caravana do João Falcão Sobrinho? Não contei? Faz tempo que eu não venho aqui, né? O pastor João Falcão Sobrinho foi pastor da Igreja Batista de Irajá, primeira Igreja Batista de Irajá no Rio de Janeiro. Faleceu já há uns 2, 3 anos. Ele conta que ele tinha um caravanzão azul. Sabe aquele caravão que você dá uma acelerada e vai 1 litro de combustível? Aquele negócio. E ele indo para a igreja um domingo de manhã, faltava 5 minutos para o culto, ele saiu de casa. E acelerou aquele carro. E a filhinha fala, papai do céu, cuidado com os gatinhos, papai. Mas já mandou se passa um cachorrinho aqui, só passa por cima, só nem vê o cachorrinho.
E ele veio dirigindo. Faltava 2 semáforos para chegar na igreja. E ele olhou, o semáforo estava assim no verde, falou assim, vai dar tempo. E ele acelerou. Quando ele acelera, o semáforo muda para o amarelo. Ele falou assim, vai dar tempo. Mas quando ele pensa em acelerar, uma pessoa coloca o pé na faixa. Aí é reação instantânea. Freio, desvio para a esquerda, passo por cima. O que eu faço? Aí ele passa a reação instantânea de segundos, ele resolveu frear. E ele foi freando e parou assim a 1 metro da mulher. A mulher na faixa. A mulher olha para ele e fala assim, e é crente, hein? Estava escrito no para-brisa do carro, a serviço do Rei Jesus. Ele falou que viu aquela expressão da mulher, botou a cabeça para fora, pediu desculpa para ela, deu a ré, esperou abrir mais 2 sinais, chegou atrasado na igreja, pediu perdão para Jesus, pediu perdão para a igreja, chegou em casa, arrancou o adesivo, tirou o adesivo, porque o carro estava a serviço dele. E graças a Deus não atropelou alguém, graças a Deus. Então às vezes a gente diz que está a serviço de Jesus, mas não está, está a nosso serviço. É para o nosso bel prazer. Então se eu entendo que a minha vida é para a glória de Deus, eu tenho que render essa vida ao Senhor. Se você acha que você não pode perder 2 horas da sua semana para investir em alguém, você está sinceramente equivocado, meu irmão. Está equivocado, na melhor das intenções. Você tem que viver para a glória de Deus. É evidente que Deus quer que nós descansemos, que nós nos preparemos, que cuidemos da nossa família. Porque a Bíblia fala que se eu cuido dos de fora, mas não cuido dos meus, eu sou pior do que o infiel, diz a palavra do Senhor. Ok? Isso é fato. Mas eu preciso investir a minha vida nas pessoas. Eu estava dizendo que onde tem crente que é muquirana demais. Você conhece um crente muquirana? Para dar 10 tem quase que espancar o cara, ameaçar ele de morte. Vamos lá, dá 10 aí, rapaz. Não, pastor, 10 vai faltar no meu orçamento. Tem crente que é tão muquirana que parece que tem um escorpião no bolso dele. Não consegue investir em pessoas. Meu irmão, o seu dinheiro tem que ser para a glória de Deus. A sua casa tem que ser para a glória de Deus. O seu talento tem que ser para a glória de Deus. A sua vida tem que ser para a glória de Deus. Se você puder usar a sua vida para ganhar uma única pessoa para Jesus, valeu a pena você viver. Você viver. E o pequeno grupo proporciona isso. Vamos caminhar aqui. Por que nós usamos a estratégia de pequenos grupos? Para que a igreja se espalhe muito mais, em mais endereços numa cidade. Certo? Essa igreja aqui está espalhada pela cidade de União da Vitória. Em pelo menos 8 endereços, é isso? 8 endereços? 7 ou 8, não sei. Então ela não está situada na rua Barão do Cerro Azul 2 alguma coisa. 277? Porto Vitória também? Amém, outra cidade. Certo? Ela não está só aqui nesse local. Sabe o que a gente fala? Nós vamos à igreja. É o seguinte, fala, filho, levanta aí que temos que ir para a igreja. Essa é a nossa mentalidade. Certo? Filho, se você não for para a igreja, Jesus vai dar uma fritada em você. Toma cuidado aí. Presta atenção, cuidado com o devorador, vem aí e resolve a parada aí, entendeu? Nós falamos que nós vamos para a igreja, mas a igreja tem que estar espalhada por todos os cantos. Por isso que o pequeno grupo é estratégico. Das pessoas que vão lá no seu pequeno grupo, mais ou menos quantas, Dalton? 15. Todas vêm à igreja? Não? Por que eles não vêm na igreja? A galera não quer nada com Deus? Tá, mas uma pergunta, a igreja já não está lá? Então eles vão à igreja. Eles não vêm no templo. Percebe como a gente tem essa questão? Eu não estou questionando, só estou usando um paralelo aqui. Ok? Então ele está na igreja, porque a igreja está representada lá naquela casa. Então a igreja tem inúmeros endereços. Uma pergunta para mim e para você: em quantos lugares nós queremos que a PIB de União da Vitória esteja? Em quantos lugares aqui nessa cidade, ou em quantas cidades? Inúmeras. Eu estava conversando semana retrasada com o pastor Marcílio Filho, da PIB de Curitiba. Sabe em quantos lugares a PIB de Curitiba está espalhada na região de Curitiba? Em mais de 600 lugares.
600, tem 620 pequenos grupos na PIB de Curitiba. A PIB de Curitiba está hoje mais ou menos com uns 12 mil membros, mais ou menos. Quem já foi na PIB de Curitiba, bonito, lugar bem estratégico lá, cabe 3.680 pessoas, se eu não me engano, naquele templo gigantesco. E como é que ela atende 12 mil pessoas? Tem jeito, a matemática não fecha. Não fecha. Eles têm um culto na sexta-feira que é só para adolescentes. Tem um culto de sábado dos jovens que vai mais ou menos 3 mil pessoas. Você pode ir lá depois um dia verificar isso. De manhã, hoje, está tendo 2 cultos na PIB de Curitiba, um às 9 e um acho que às 10h30, se eu não me engano. E mais o culto da noite, para atender esse mundaréu de gente. Mas eles estão em 600 e outros lugares proclamando a palavra de Deus. Já imaginou isso acontecendo aqui com a gente? Coisa boa, hein? Aí o culto domingo à noite é a chamada grande celebração, a gente vem cantar junto, a gente vem vibrar com o Senhor, a gente vem ouvir a palavra de Deus, a gente tem um culto animado, coisa dinâmica. E a gente sai daqui cheio da graça de Deus, para que segunda-feira eu comece meu campo missionário. Isso é a igreja de Jesus. A nossa igreja lá em Curitiba, Igreja Batista do Novo Mundo, quem foi que passou com o pastor Daniel Fábio quando foi lá o material? Não sei se você viu lá na frente, tem um barracão na frente da igreja. Nós alugamos aquele barracão. Dia 23 de junho é a inauguração daquele barracão. Nossa igreja cabe 186 pessoas, alugamos um barracão para 500 pessoas. Estamos mexendo lá, fazendo umas melhorias, tal. E dia 23 de junho vai ser uma festa, porque já temos mais de 350 pessoas reunidas nos pequenos grupos. E a igreja tem 300 membros, se eu não me engano. Então nós queremos ter um espaço maior, mas a igreja está espalhada em Curitiba em 38 lugares, que são uma quantidade de pequenos grupos que temos lá. 38 lugares tem a Igreja Batista do Novo Mundo, tem Fazenda Rio Grande, tem Colombo, tem Almirante Tamandaré, está crescendo o negócio, porque nós queremos impactar vidas. O que você tem sonhado para a sua igreja? Diga aí para mim. Pastor, não. Tinha um irmão que ele falava assim: pastor, esse negócio de ser grande é muito ruim, vamos ficar pequenininho, está todo mundo juntinho, apertadinho, gostoso demais. Eu falei: rapaz, que pensamento mesquinho seu. Eu falei para ele. Por mais bonito que pareça ser, não é bíblico isso. Então o pequeno grupo tem essa efetividade. O que mais? Deixa eu passar para frente aqui. Opa. As figuras subiram lá? Chama ele lá para mim. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui não tinha aberto ainda. Opa, vamos lá. Aqui. Isso. Com um pequeno grupo, a gente tem a oportunidade de ser mais eficaz para alcançar os nossos vizinhos e os nossos parentes. Tá? Porque provavelmente eles não vêm na igreja por algum motivo, mas é muito provável que eles estejam num pequeno grupo. Então há muito mais eficácia nisso. Outra coisa interessante, todos têm a oportunidade de estarem juntos. Todos têm. Não sei o que está acontecendo, acho que o desenho está demorando para abrir aqui. Tem lugar para todo mundo. Lugar para todo mundo. Eu tenho um filho especial. E ele tem um instrumento que ele toca no louvor, que é o berimbau dele. Pequenininho assim. E todo domingo, na hora que o louvor vai tocar lá em cima, ele sobe lá. Ele pertence ao grupo de louvor. Ele chega na hora da oração, ele vai para os ensaios. Ele só vai com o pessoal antes de começar a cantar na sala para orar. Ele sobe com o pessoal lá. No intervalo entre eles cantarem e o pastor pregar, ele fica sentadinho esperando. Depois participa da última música. E depois eles oram no final, no final do culto. E ele vai para casa, ele participa do grupo de louvor. E ele é especial, ele tem sido midal. E alguém falou para mim: pastor, o senhor não sabe o quanto que ver o Lucas lá em cima representa para nós. Eu nem sabia disso. Quando nós vemos ele lá e ele está inserido nesse contexto, e a igreja não tem crise com isso, muito pelo contrário, ela abraça ele, isso transmite para nós uma coisa muito profunda, pastor. Quem me disse isso foi o Davi e a Érica, um casal da nossa igreja. Nós ficamos tristes quando não vemos o Lucas lá em cima. Tem lugar para todo mundo, meu irmão. Tem lugar para todo mundo. Isso precisamos entender. O que mais? Através do pequeno grupo há a possibilidade de cuidar de mais gente.
de um número maior de pessoas. A igreja está alcançando mais pessoas e pode cuidar mais e melhor dessas pessoas. Isso é importante de entender. Opa! E no pequeno grupo a comunhão é uma realidade para todas as pessoas. Não é só para um grupo específico. O que mais? Deixa eu caminhar aqui. E também a possibilidade de maior integração de novas pessoas. As pessoas se sentem integradas de forma mais rápida. Certo? Então precisamos entender isso aí. Vamos lá. Qual o nosso objetivo aqui na cidade de União da Vitória? Aonde queremos chegar? O que nós queremos ser? Qual o nosso propósito aqui? Alcançar 100 pessoas, 200, 300, 1.000, 5.000, 10.000 pessoas? Ou nós queremos nos reduzir a um grupo pequeno de pessoas? Certo? Então, com a visão de pequenos grupos, a gente pode ser muito mais abrangente. Deixa eu caminhar para o encerramento aqui. Olha o texto que nós lemos antes lá. Vocês, porém, são o quê? Geração, sacerdócio, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, a sua maravilhosa luz. Todos nós, cada crente, pode ser um sacerdote. Cada crente. Não com o ofício de sacerdote, não com o título de sacerdote, mas alguém que é profundamente usado por Deus. Eu combinei com o pastor Daniel Fábio que a gente abriria para perguntas nessa parte final aqui. Então eu queria ver de vocês se há alguma pergunta que você queira colocar, alusiva a essa questão de pequenos grupos, alguma dúvida que você tem, que a gente possa tirar essa dúvida junto. Por favor. A nossa dificuldade que nós estamos sentindo, que você conhece as pessoas, elas conversam com você, elas se abrem, você ora com elas no trabalho ou fora, você fala do nosso grupo, você diz que é um grupo que se reúne algumas famílias e que junto com as crianças, até para ter inclusão, para não achar que tem que deixar a criança em outro lugar, e que a gente vai fazer um estudo da palavra e também das nossas dificuldades e vamos procurar achar um norte, né? Aí algumas vão, mas elas vão uma vez e depois somem. Daí você continua convidando, mas daí sempre há algo mais importante, né? O vizinho me chamou para um café, então eu tenho que visitar meu vizinho. Hoje eu estou cansado, hoje meu marido está com depressão. Como que a gente age nesse sentido? Porque vamos dizer assim, o envolvimento, no começo eu achei que era um envolvimento, a gente não se mostrava atencioso, né, cuidando, quase que pastoreando. Mas aonde que a gente falha nesse sentido? Porque eu sei que eu não posso pegar pelo pescoço e levar à força, a pessoa tem que ter vontade, se abrir, né? Deu para entender a pergunta aí? Por que tem algumas pessoas que vão uma vez e provavelmente não volte outras vezes? Alguns fatores podem gerar isso. Primeiramente, talvez seja o ambiente do pequeno grupo. Ela não se sinta recebida lá. Por mais que a gente saiba que tem que fazer isso, talvez não há como é que as pessoas recebem ela? E aí não é o papel só do líder, todo mundo tem que receber bem. Um bom cumprimento, um ambiente onde se sinta tranquila. Nós temos que tomar cuidado às vezes também de não expô-la. Se ela chega a primeira vez, eu já forço ela a falar, eu já quero que ela fale, talvez isso possa inibir um pouco a pessoa. Certo? Também pode ser o fator que nós chamamos do RD, o relacionamento discipulador. Se eu só convido ela para vir no pequeno grupo uma vez por semana, mas de alguma forma eu não convivo com ela, talvez ela se sinta aí isolada, certo? E não é só ligar, mas procurar saber qual é a realidade que ela está. Por isso o pequeno grupo não é só a reunião de quarta-feira, ou terça-feira, ou quinta-feira, certo? Às vezes um recadinho no WhatsApp, estou orando por você, uma ligação que eu faço, saber como é que ela é, quem sabe convidar para tomar um café com você fora do horário do pequeno grupo, ou você ir até ela, dar um tchau, alguma coisa assim, ela vai se sentir integrante do processo, talvez seja isso. Agora também tem o outro lado da moeda, alguns que não querem, tem pessoas que não querem, e como é que eu vou fazer com pessoa que não quer?
O que Jesus disse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se não, mas isso tem que ser um processo. Não é porque ela recusou uma única vez, é que ela não. Tá? Então tem que tentar diagnosticar cada caso. Sabe o que é legal esse negócio de pequeno grupo? Que é acompanhamento individual. Pastor, mas eu não consigo cuidar de todo mundo. Então você vai fazer isso toda semana. Não é, você tem seus compromissos, não é isso. Porém, tentar entender. Quem sabe um dia, né, fazer lá um pão caprichado, fazer aquela costela de chão. Né? Dá tempo ainda, hein? Certo? E aí, então, trazer ela para ver. Ela ou ele, ou quem sabe a família. Quem sabe um dia fazer uma pescaria estratégica. Fazer uma caminhada estratégica. Então, tem mecanismos para isso, mas tem que diagnosticar. Cada caso é um caso. Pode ser que ela também não queira e não vamos forçá-la a participar. Certo? Agora, se ela vem uma, duas, não vem mais, várias pessoas estão acontecendo, temos que diagnosticar o porquê. Porque, por exemplo, aconteceu esses dias no meu pequeno grupo, a minha líder de treinamento está lá, o nome dela é Silvane. Eu pedi para ela liderar o pequeno grupo e ela fez um quebra-gelo. Ela exigiu que todo mundo falasse. Não pode fazer isso. Não pode. Porque imagina a pessoa que foi a primeira vez, ela já tem que falar. Ela tem que sentir vontade de falar, tem que se ambientar. Se ela não estiver ambientada para falar, ela não vai falar. Então não preciso forçar. Outra coisa também que às vezes é um fator aí, é o tempo do pequeno grupo. Tá? Como é que é estabelecido aqui na igreja? Quanto tempo que é a reunião do pequeno grupo? Me ajude aí. Qual o tempo que está definido? 1 hora. Tá. A pessoa às vezes pode não falar, mas se você começar a fazer um pequeno grupo de 1 hora... Cadê aquele banco que tinha aqui? Você dá aquele banquinho aqui. Se você fizer um pequeno grupo de 1h30, 2 horas, é muito possível que ela não queira voltar. Não que ela não goste, é porque ela tem compromisso no outro dia. Você quer ver outra coisa? Mães de criança pequena aí. Que hora que seu filho dorme mais ou menos? Tem filho pequeno? Mais ou menos que hora que dorme? 10 horas. Se o pequeno grupo começa às 8 da noite, termina às 9h30, mais o comes e bebes que faz parte do processo, né? Ela vai chegar em casa às 10h30 da noite, 11 horas, ela vai ter dificuldade porque o filho vai perder o horário de sono. E é muito possível que ela não vá. Percebe? Entendeu? Então temos que perceber todos esses detalhes aí. Gente, é legal, a comunhão é gostosa, vamos ficar aqui até meia-noite. Não, daqui a pouco até o dono da casa não quer que você vá mais. Ninguém aguenta, meu irmão, por favor, né? Galera, se eu quero, vamos assistir o jogo do Flamengo junto. Vai para sua casa dormir, eu quero dormir agora. Acabou. Meu pequeno grupo na quarta-feira, às 8h30 da noite. Começa às 8h30 em ponto. Quem chegou às 8h30 começou, chegou às 8h45, chegou atrasado. Outra coisa, pontualidade é fundamental no pequeno grupo. Não, vamos esperar todo mundo chegar. Necessariamente não. Porque se você faz isso, você menospreza aqueles que chegaram antes. Certo? E aí então começa 8h30, 9h30 acaba. Plef, bate o martelo lá. Depois a gente vai, quem quiser ficar, pode ficar. Mas os jovens começam, de vez em quando eu reúno na minha casa, começa às 11 da noite, vai até 3 horas da manhã. Falei, tá maluco? 3 horas da manhã, eu quero dormir, gente, por favor. Presta atenção, vocês não têm o que fazer na vida, não, eu tenho. Já botei a galera para correr lá de casa. Certo? No bom sentido, né? Mas então, são aspectos que a gente vai... é um diagnóstico, tá, irmão? Para tentar entender isso. Tá bom? Fala. É um remédio. Semancol. Semancol, remédio bom. Quem mais, gente? Alguma pergunta mais aí? Fala, minha irmã. Deixa eu olhar só pertinho de você, eu dar o microfone para você. Já falo bem alto. Então fala alto. Não desistir de orar por essa que foi. Opa! Não desistir. Não desistir de orar. Ok. Boa estratégia, tá bom? Mas na oração, pedir para Deus mostrar qual é o fator. Tá? Pode ser que ela não está indo para um problema familiar. Aí já tá explicado. Certo? Ela tem uma questão familiar que inviabiliza ela aí. Então tem muitos fatores aí. Mais alguma pergunta, meu irmão? Fala, Adalto. Eu estou vendo desde ontem à tarde, e eu vi vários slides que o senhor apresentou aí, que no roteiro ali, né, da reunião do PGM em si, tem ali a parte de louvor. É a parte de louvor. Lá no PGM, eu identifiquei assim
que as pessoas têm vergonha de cantar. Tem vergonha de cantar. E eu em determinado momento, eu suprimi, né? Não louvor, né? Porque louvor, a gente trocou a palavra louvor por música, né? Adoração através da música, né, e tal. Mas assim, eu suprimi e eu percebi assim que o resultado foi bom. Eu estou errado em tirar o período de cântico? Não está errado. A pergunta dele é o seguinte: nem todos gostam de cantar, como é que a gente faz? A música, ela tem um fator aí psicológico, um fator pedagógico, tá bom? Ela ajuda no processo. Por isso que a música tem que ser escolhida de acordo com o tema daquele dia, ok? Mas se não tiver música, não inviabiliza o processo. Por exemplo, lá na nossa igreja, mesmo que tenha pessoas que toquem e cantem, a gente pede para usar o CDzinho lá ou colocar na TV a música para todo mundo cantar. Hoje é muito fácil com TV Smart, né? Você coloca lá, já coloca a música lá e o pessoal vai cantando junto. É muito fácil. Só toma cuidado com que música você baixa da internet. Às vezes tem umas imagens meio doidas lá, toma muito cuidado com isso. Veja antes, analisa antes, não aparece uma coisa escabrosa lá, você vai ter que consertar depois, dá um trabalho danado. Então veja primeiro. Mas por que a gente faz isso? Mesmo que tenha, por exemplo, no meu pequeno grupo tem a ministra de música da igreja, que é minha esposa. E tem o professor de violão da igreja, que é o Clemente. Mas nós não usamos o violão, nós botamos a música lá na TV. Por quê? Para que os outros participem também. Tá? Então, você pode usar essa estratégia. Agora, se por algum motivo não puder cantar, a coisa continua do mesmo jeito. Se é uma questão específica sua. Tá? Pode ser que para outro não é, tem gente que gosta de cantar. Então, vamos usar o método que funcione em cada parte, cada área. Beleza, gente? Mais alguma pergunta aí? Nós estamos dentro do nosso horário. É 11h15 o horário para acabar? Pelo menos que eu recebi é isso. Já é 11h15, né? 11h30, já passou. Vamos orar então? Vamos orar? Deus abençoe você. Se o pastor Daniel deixar à noite, eu volto aqui, tá bom? Já me deixou dormir ontem, né? Tá bom demais. Eu queria pedir uma oração para vocês. Eu pedi ontem no início aqui da nossa conversa, pela minha esposa Ângela e pelo Lucas, meu filho. Eles não estão bem de saúde. Eu vim para cá com o coração um pouco apertado, mas seguro, porque estão medicados, estão cuidados. Já tem uma galera lá junto com a gente. A minha esposa está com ATM. ATM é uma dor na articulação, né? E está na face dela. Então ela está doendo muito, dores assim, dilacerantes. E ela teve que tomar até uma morfina para parar de doer. E ela vai fazer um exame amanhã de manhã para descobrir o que é. Mas ela estava muito mal. Mas olhem por ela, para Deus abençoar a vida dela, né? É uma nega linda, coisa de primeira qualidade, assim, ó. Muito mais do que eu possa merecer. Depois à noite eu mostro a minha galera para vocês. E coisa linda demais. Tem que cuidar daquela nega, porque eu não vou arrumar outra de jeito nenhum, né? E olhem por ela e olhem pelo Lucas. Lucas é o meu filho de 16 anos que tem síndrome de Down. O Lucas é meu amigão, é meu melhor amigo. Ele não dorme sem que eu ore por ele. Não dorme. Estou viajando, eu tenho que ligar e orar com ele. Então o Lucas é especial para mim, para a nossa família. E é especial também para o Senhor. Que Deus abençoe a vida. Olhe para o Lucas e pela Ângela. Ô Pai, muito obrigado pela fidelidade do Senhor, pela graça do Senhor. Obrigado que estamos juntos aqui na Tua casa. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoe essa visão de pequenos grupos para que nós entendamos o nosso papel, a nossa responsabilidade e possamos alcançar essa cidade em nome de Jesus. Queremos ver essa igreja aqui em muitos lugares espalhados para essa cidade, proclamando a Tua palavra, anunciando a salvação única na pessoa de Jesus. Então use cada um aqui que já é líder, os futuros líderes, cada membro da Tua igreja se envolva, Pai, para que vidas sejam alcançadas, resgatadas, lavadas e remidas pelo Teu sangue. Abençoe a Ângela, abençoe o Lucas lá em Curitiba, cuide deles, cuide de outros servos do Senhor que estão aqui nessa cidade, talvez enfermos também, alguns com problema com dificuldade de ordem financeira ou relacional. Em nome de Jesus, cuide do Teu povo, Pai. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, nos abençoe no nome de Jesus.